Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, pessoal, mais um vídeo aqui da Leva da Semana da Energia. Vamos falar com o Renzo a respeito de geradores. O pessoal pede muito vídeo a respeito de gerador, como dimensionar, né? Às vezes dimensiona mal e tem problema. Então, vou deixar aqui o especialista no assunto trazer aí algumas dicas importantes de dimensionamento de geradores. E antes de eu continuar, o de sempre, já se inscreve, deixa aquele like e fica com a gente até o final do vídeo. Então, Bruno, é o seguinte, cara, gerador não é tão complicado igual a gente falou de baterias, né? É um assunto assim já mais simples, né? De casar, né, com a fonte. Desde que você dimensione corretamente, né? A potência da fonte com a potência do gerador. Uma coisa legal que as fontes Pro, né, que está aqui atrás, vai melhorar para gerador justamente a correção do fator de potência, né? Que ela diminui a correção do fator de potência, diminui muito o consumo de corrente na entrada da fonte. Então, assim, porque na corrente alternada, pessoal, você tem a potência ativa e a potência aparente, né? Potência reativa. Então, assim, a potência ativa é a que o equipamento está consumindo. É aquele negócio do copo de chopp, né? Sim. É o que tem de chopp no copo. E a potência reativa é a espuma, que não serve para nada, né? Não enche barriga. Então, assim, o equipamento, quando ele não tem fator de potência igual a 1, o único equipamento que tem fator de potência igual a 1, resistência. Carga puramente resistiva. Então, fator de potência, a corrente acompanha a senoide, né? A tensão. Quando você conecta um motor, né? Indústria, né? Motores, o indutor, né? O motor é o indutor, então ele tem a tendência de atrasar a corrente. Então, a corrente ela acontece atrasada, a tensão acontece o defasamento, então você não aproveita a senoide, né? A tensão da senoide toda. E a fonte, como ela é capacitiva, ela adianta a corrente, né? Então tem essa questão. E o que acontece? A fonte convencional, que não tem correção de fator de potência, o fator de potência dele é baixo, como a gente já citou, né, anteriormente. Então, assim, o gerador ele tem que ser maior para alimentar essa fonte, porque o gerador ele enxerga a potência reativa, né? A potência aparente. Isso. O VAzão, que é o famoso VA, né? Tanto que você vê no gerador, ele vem marcado, ele não vem em kW, ele vem em kVA, que é o quê? Kilovolt ampere, né? Então, o VA é o volts vezes o ampere, que você tem a potência aparente ali, não a potência ativa. Então, o gerador ele enxerga isso. Então, assim, às vezes a fonte ela consome, vamos dizer, 1.500 watts. Mas se ela tiver com fator de potência de 0,5, ela vai consumir 1.500, ela tem só 50%. Isso, entendeu? Então, assim, então, na hora de dimensionar o gerador, tem que levar isso em conta. Isso a Pro leva muito vantagem, porque como o fator dela é próximo de 1, então, assim, se ela é uma fonte que consome, vamos supor, 1.000 watts, o gerador de 1.000 toca, né? Lógico que tem que ver a marca de gerador, se o gerador realmente entrega, né, os 1.000 watts, né, toda essa questão, né? Então, vamos só recapitular aqui. A gente fez aquele teste da fonte comum de 120 amperes. O consumo dela de potência aparente foi de 2.900 aproximadamente VA. Então, precisaria de um gerador de 3 kVA. O K é a abreviação de 1.000, né? 1.000, né? 3.000 VA. Isso. E para uma fonte do mesmo da mesma nível potência de saída, né? Uma fonte para a mesma potência de saída, porém com o PFC ativo, precisaria de 1.800 VA, ou 1.8 kVA. Então, olha só, você vê que o mesmo gerador quase que alimenta duas fontes, né, cara? Sim. Olha a diferença de consumo, né? Então, assim, nessa questão de dimensionamento de gerador é o quê? É pegar a potência da fonte, multiplicar pela quantidade e colocar um gerador. Eu aconselho sempre colocar um gerador maior, né? Nunca trabalhar com um gerador estrangulado na potência da fonte, porque ele vai chegar no limite, a rotação do motor vai cair, vai começar a alterar a frequência, a tensão vai cair porque ele não vai conseguir manter, vai aumentar às vezes o consumo de combustível, porque o motor trabalhando enforcado, motor pequeno trabalhando enforcado, às vezes ele consome mais combustível do que um motor maior trabalhando folgado, né? Isso aí é igual um carro 1.0 e um 2.0 na rodovia, a diferença de consumo é muito pouca, né? Porque 1.0 trabalha mais enforcado, né, o motor, né? Então cai
nessa questão de eficiência, né, do motor, né? Legal. Entendeu? Então, mais interessante, como a gente está falando aqui de potência aparente, só para o pessoal entender aqui de uma maneira mais simples. Então é mais fácil você pegar a corrente máxima de consumo ali no manual da fonte, e pegar e multiplicar pela tensão, que aí você já vai saber o VA. VA Isso. necessário. Então, por exemplo, uma fonte, você sabe de cabeça, claro que deve saber, quanto que uma fonte comum consome de corrente em 220 volts, sendo ela 200 amperes. 200 amperes ela vai consumir na média, aí, 200 amperes ela vai consumir uns 22, 23 amperes aí. O máximo, vamos falar o máximo. É o Sim. máximo, isso é. Aí pega esses Isso. 220 volts, que seria Isso, a tensão, tensão. multiplica por 23, Isso, você vai chegando na potência. que aí vai dar quase 5 kVA. Isso. Então, Quer para fazer as tocar, contas? vamos fazer as contas. Agora tá aqui no bolso, já vamos fazer as contas, para não ficar chutando, né? Então aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 220 vezes, vamos pôr aqui 23 amperes, 5 kVA, 5 mil watts, 5 mil VA, na verdade, né? 5 Watts, mil né? VA, Isso. Porque É volt ampere, isso. Aqui, ó, 220 vezes 23, volt ampere, né? VA. Então, para cada fonte de 200 amperes Isso. do modelo antigo, Isso. certo? A gente ia precisar de 5 kVA de gerador. Ah, eu tenho duas fontes de 200 amperes, quero tocar elas no máximo, antigo, né? O gerador de pelo menos 10 kVA. Aí eu recomendo fazer o quê? Colocar de 12 kVA para não trabalhar enforcado, sempre uma sobrinha. Vamos fazer uma fonte de 240, vamos comparar, que está fresco aqui na minha cabeça, uma de 240, que é essa aqui, né? Vamos comparar uma Slim sem PFC com a nossa própria PFC. Então aqui, a de 240, pessoal, ela consome a versão convencional, não, vamos falar da convencional primeiro, né? Ela consome aí de 26 a 27 amperes, então vamos considerar 27 vezes 220. Então dá 5.940. Vamos arredondar aqui, 6 kW, né? 6 kVA. 6 kVA, isso, kW não, kVA. E agora nós vamos comparar com essa aqui. Que essa aqui, ó, ela consome na faixa ali dos 16 a 17 amperes. Vamos considerar no máximo 17 amperes vezes 220. 3.7. Então nós estamos falando aí, Bruno, de quase o dobro, né? Sim. Quase o dobro. De 6 para 3.7. Então olha só a diferença que o gerador vai enxergar, né? Porque assim, o gerador, pessoal, ele enxerga a corrente que está circulando no bobinamento dele. Ela é que faz pesar, né? O campo eletromagnético ali e pesar o motor. É simplesmente a potência aparente, Isso. não é a potência real, que Isso. seria considerando, descontando o fator, como Isso. uma rede de energia, né? Considera. Isso. Então, a fonte com PFC ativo, a gente vê aí que precisa de praticamente metade do gerador. Na prática, assim, vai acabar sendo metade, né? Sim. Metade. Sem contar também que em momentos que o gerador estiver trabalhando ali meio enforcado, como você disse, com o PFC ativo vai fazer as devidas correções. Isso, com certeza. Legal. Ela faz a correção de tensão, né? Se o gerador não estiver dando os 220, não tem problema, ela vai corrigir, né? Então, ó, quando o gerador é 220, né, 220 volts, você pega ali o consumo em corrente da fonte naquela respectiva tensão, que é 220, multiplica pelo 220, que é a tensão ali, e aí você vai ter o KVA, né? Essa medida que você vai ter, então, por exemplo, essa fonte de 240, 5.900 VA. VA, isso. Ou praticamente 6 kVA. arredondando 6 kVA. Aí sempre dimensionar uns 20% a mais, de preferência. Ah, Bruno, precisa ser exatos 20%? Não, meu querido. Mas de preferência, no mínimo 20% a mais. Então, 6 kVA. Tem gerador de 7 kVA? Geralmente não, geralmente já pula por 8 kVA. Tem os padrões, né? Sim. Os padrões de mercado. Aí já pega para tocar uma fonte desse modelo, por exemplo, um gerador de 8 kVA. Certo? Dá para dimensionar também, Bruno, de uma forma fácil também. Você pegar a corrente máxima do gerador, né? Que ele vem na especificação dele, e olhar a corrente da fonte, né? Legal. Se o gerador lá ele suporta 20 amperes, então você vai poder colocar uma fonte que puxa até 20 amperes. Lógico, descontando aí, né, a questão de sobra, né, do gerador. Mas assim, só para o pessoal entender que fica uma forma fácil também de entender. Porque, igual eu falei, o gerador ele enxerga a corrente. Ele não enxerga a tensão, né, vamos dizer assim. Ele enxerga, eu vou ligar uma fonte que consome 20, então o gerador tem que fornecer pelo menos 20, né? E 100 amperes, né? Entendeu?
Não, legal, legal demais, cara. Não tem mais o que explanar nesse vídeo, como eu costumo dizer, né? Então ficou bem claro. E só deixando um adendo aqui, pessoal, nos nossos manuais já vem na especificação técnica o gerador recomendado, né? Para uma unidade de fonte, né? Ah, legal. Já tem recomendado lá nas tabelas de características lá o gerador recomendado, a extensão recomendada, o comprimento máximo da extensão, para o pessoal usar corretamente o produto. Beleza. Meus parabéns por essa preocupação, Sim, né, sim. com o consumidor e, mais uma vez, agradeço em estar dispondo do seu tempo. Eu sei que você é um cara muito ocupado, mas fico muito grato de você estar dispondo do seu tempo para ensinar essa turma aí que é amante do som automotivo. Sim. Então a gente vai ficando por aqui. Aquele abração, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.